Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus nosso Senhor, caríssima Dona Mercês, Maria das Mercês, suas filhas, seus parentes, amigos que aqui se encontram, e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Nenhum de nós gosta de celebrar esse momento, quer queira, quer não. A despedida também é uma celebração, ou seja, há sempre um rito a ser vivenciado. Até o momento da morte mesmo, se nós estivermos no interior, é muito comum isso. Uma pessoa está morrendo em casa, por exemplo, alguém pede, inclusive, uma vela, né? Costume do interior. Ou seja, no sentido de morrer na luz. Nós sempre sabemos que a luz é o próprio Cristo. Então, há um rito a ser seguido. E quando as pessoas do interior dizem assim, mas não tinha nenhuma vela para colocar na mão da pessoa, é como se não participasse bem do rito. Mas na verdade, não é o essencial. A vela apenas quer lembrar que a luz é Cristo. No dia da Páscoa, na vigília pascal, nós apresentamos o círio pascal como a nova luz acesa no fogo novo, abençoado para isso, para nos mostrar Cristo, que ilumina os nossos passos. Antes da chegada de Cristo, porém, como era que os nossos antepassados, biblicamente falando, viam a morte? Quem morria, justo ou injusto, ia para, entre aspas, um lugar ou um estado Hades ou Sheol. E ali era alguma coisa que ninguém nem era condenado definitivamente, nem também subia aos céus, porque o paraíso estava fechado. E diante dessa meditação, o livro da sabedoria vem nos ensinar, dar uma visão, inclusive nova para a morte. Ninguém de nós está preparado para morrer. Inclusive, nós não queremos saber qual é o dia da nossa morte. Eu mesmo não quero, tenho certeza que a maior parte não quer. Um dia nós iremos. E por isso nós deveríamos todo dia estar sempre preparado na presença do Senhor. O que é estar preparado? É estar bem com Deus, consigo e com o próximo. Então, se eu estou bem com Deus, comigo mesmo e com o próximo, então eu estou
trabalhando cada vez mais esse caminho ao ir ao encontro do Senhor. E por isso nós não devemos temer. Ultimamente muita gente está com um medo terrível, inclusive da morte. Por isso nós estamos aí nos protegendo constantemente, inclusive contra o coronavírus. Nós não nascemos para morrer, nós temos sede de vida eterna. Por isso nós temos que, diferentemente dos pagãos, ou dos ateus, ou das pessoas que não têm fé, nós temos que ter uma visão diferente, que o próprio livro da sabedoria nos diz hoje. Ele nos mostra duas visões da morte. Primeiro, para alguns, especialmente para aqueles que não acreditam que existe a vida depois da morte, a morte é apenas uma desgraça. Quantas pessoas, inclusive batizadas, muitas vezes dizem assim: morreu, acabou-se. Seria uma tristeza para nós. Eu mesmo que não queria ter nascido nesse mundo, para no final das contas restar só cinzas e basta. Por mais que nós vivêssemos, a vida seria um drama, porque nós sofremos. A vida é composta de sofrimentos também, de grande alegria, mas nós travamos uma batalha terrível. Basta ver, por exemplo, que há um ano, quase um ano e meio, nós estamos sofrendo, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, pedindo inclusive a grande misericórdia divina, porque um mal foi espalhado pelo mundo e está aí afetando todos nós. Mas se nós tivermos de ir, vamos desesperados, como crentes, né? Como homens e mulheres que acreditam, que creem, que acreditam em Deus, e sabem o poder da morte de Cristo, pois Ele não ficou pendurado na cruz, Ele ressuscitou e nos introduziu no reino celeste. Por isso já não há mais Hades, já não há mais Sheol para nós. O nosso destino é o céu ou o inferno. Logicamente, como todos nós temos lá as nossas falhas, nós vamos ter que passar por um período de purificação. Pois nós todos somos e buscamos ser bonzinhos, mas nós todos temos as nossas falhas. E para ver a Deus, nós temos que ser totalmente puros. Por isso que nós cremos profundamente no lugar da purificação, chamado purgatório. Lugar de se purgar, de se purificar, de se limpar totalmente para ver a glória divina. Vai para o inferno quem quiser, porque o céu, Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, já nos conquistou. Por isso, para nós, mesmo que nós tenhamos passado por um período de sofrimento, seu Heronides passou por esse momento de sofrimento, de angústia, porque o sofrimento nos leva a uma certa angústia, inclusive os familiares e amigos acabam sofrendo com a doença do esposo, do pai, do irmão, do familiar, do tio, do avô. Mas, diz a palavra, mas eles estão em paz. Aos olhos dos insensatos, dos infiéis, foram praticamente destruídos, mas não. Eles brilham, deixaram sua chama entre nós, como quando nós colocamos o fósforo aceso numa enorme plantação toda seca. Ali a gente vai ver as fagulhas, o campo todo iluminado. Então somos nós. A nossa fé nos impulsiona a ultrapassar a visão deste mundo. Nós não somos mera carne, nós somos uma carne espiritualizada. Nós podemos dizer, nós somos um espírito encarnado. Cuidado, não confundir. Encarnado, não é reencarnado, não. É um espírito na carne, ou seja, o espírito encarnado. Quando a carne cansa, porque a carne é deste mundo, então o espírito deixa a carne e volta para o seu Criador. E essa carne, cumpre-se a palavra,
do Senhor que disse: lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar. Mas o Espírito, uma vez criado, ele é eviterno. Nós não somos eternos. Afinal de contas, nós tivemos um início. Mas aqueles que se salvam não terão fim, desfrutarão da glória celeste. Por isso que Jesus nos diz: na casa do meu Pai há muitas... Pronto. Nós nos sentimos meio entristecidos quando nós temos que mudar de casa. Há uma alegria e uma tristeza. Há uma alegria se a casa que nós conquistamos é uma casa maior, melhor, e que nós melhoramos de condição de vida. Ah, vou para a minha casa nova. Todo mundo não se alegra por isso? Se alegra, a minha casa nova. Mas ao mesmo tempo há uma tristeza, porque se eu for morar em Recife, vou deixar toda a minha vizinhança. Então, de um certo modo, há alegria, porque eu vou melhorar de vida, mas ao mesmo tempo há uma angústia, porque eu vou deixar todos os meus amigos aí. Quem é que vai me visitar? E quando eu terei tempo de visitá-los também? Já não é mais a mesma coisa. Então, toda a separação causa uma certa dor. Mesmo que nós saibamos o caminho a ser seguido, e Jesus diz hoje a Tomé e a seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida. Então, o nosso choro, a gente chora, a gente sente, porque toda despedida é dolorosa, mas o nosso choro não é de desesperados, não. Porque o próprio Jesus diz, ele foi preparar uma morada para nós. Então, nós um dia iremos mesmo, não tem como ficar aqui definitivamente, não. Iremos. Agora nós queremos ir com toda segurança. Primeiro, é Ele que nos conduz, por isso o salmo belíssimo, o salmo de meditação: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, inclusive da morte, Ele está comigo, me guiando com o seu bastão e seu cajado. E Ele me leva para participar de um banquete. Então, estejamos preparados, meus irmãos. E como é que a gente prepara? Vivendo com toda a intensidade cada dia que Deus nos dá. Vivendo bem. Às vezes nós perdemos tanto tempo. Inclusive tem muita gente que se aborrece com facilidade, se intriga com facilidade. Vai perdendo os minutos da sua vida que Deus nos dá como um dom. Então é momento de superação, tudo isso é momento de superação. Vivamos com intensidade cada dia que Deus nos dá. E assim nós estaremos prontos para partir ao encontro do Senhor. Mais uma vez eu digo, com esse sorriso de seu Heronides, que sempre olhava para mim, antes de começar a missa, e dizia assim: sempre atrasado, não é? E ainda dava esse sorrisinho, que ele está com ele aí na camisa, né? Sempre atrasado, né? Ia para o canto dele e tudo mais, assim, rindo. Então, que nós possamos verdadeiramente aproveitar a vida como um dom de Deus. Todos nós iremos e queremos ir bem. Para finalizar, para a gente entender o que é morte, nós podemos pegar dois exemplos. O primeiro é de uma semente. Esse tempo nós estamos aí nos festejos juninos e é muito presente entre nós a espiga de milho. Uma espiga de milho daquela, tão frondosa, tão bonita, inclusive que depois vai servir para milho assado, cozido, ou pamonha, canjica, enfim. Uma espiga de milho aquela bonita, inclusive que vocês quando vão comprar, escolhem para ver se ela é tão bonita mesmo. Ela só é bonita daquele jeito porque um grão foi capaz de se transformar. Nós podemos até dizer assim, ele morreu, mas na verdade ele se transformou. Então aquela semente, ela simplesmente não desapareceu, ela foi transformada. Ela deu muito mais frutos, muito mais grãos,
do que se ela tivesse ficado sozinha. Então, para que a semente possa produzir frutos, é necessário ser lançado na terra. Eu já não tenho mais minha semente, vou desesperar porque eu não tenho mais meu grão. Não, olha para as três espigas que surgem no pé do milho, geralmente espigas frondosas, por causa de uma só que foi lançada. Da mesma forma, o linguajar que sempre me encantou para explicar o que é a vida eterna é uma mulher grávida. A mulher grávida, inclusive se for de gêmeos ou trigêmeos, vez por outra as crianças dão sinal na barriga, chutam, quase como se estivessem brincando, né? A mãe às vezes diz ao marido, está chutando, o marido vem, dá um beijo na barriga da mãe, e a gestação vai passando, primeiro mês, segundo mês, né? Até chegar o 9º mês, geralmente o mais comum, e na composição desses meses, e nós vamos acompanhando, esperando aquela criança nascer, ou aquelas crianças nascerem. E elas não sabem como é o mundo do lado de cá. Elas só vão saber quando elas nascerem para esse mundo. Mas para elas nascerem para esse mundo, elas têm que saírem do ventre materno. Ou seja, elas morrem aqui e nascem para este mundo. Então elas vão começar a entender o que é este mundo. Tinha um bocado de esperando a criança nascer, enquanto ela vem chorando, nós estamos sorrindo aqui esperando. E ela só vai entender o que é este mundo no decorrer do tempo. Nós também temos uma grande gestação aí, cada um, quem sabe, nós podemos chegar aos 70, 80, 90. Aí alguém que está com 70 diz, não, padre, 70 não, que eu já tenho, então vamos para 80. 80 não, padre, que eu já tenho com 81, vamos para 90. Ai, padre, eu estou bem pertinho do 90, então vamos para o 100. Agora não vamos esticar demais não, porque se nós formos para os 120, o camarada vai estar acabado também, não é? São raras as exceções. Mas vamos supor que a gente tenha 100 anos aqui na Terra. E nós ficamos pensando, como é o mundo de lá? Para nós nascermos para Deus, o mundo de lá que nos espera, é necessário que nós deixemos esse como uma criança deixa o ventre da mãe. E nós só vamos entender direitinho quando nós encontrarmos com Deus, com os seus anjos, com os seus santos, que estão nos esperando na glória. Por isso nós devemos viver bem esse mundo. Porque, como diz a própria palavra, essa vida é passageira. Estamos de passagem. Que cada um de nós passe e deixe marcas boas. Nós sabemos que o Sr. Eronides deixou, em meio ao seu caráter, em meio à sua alegria, em meio ao seu sorriso, em meio também às suas fragilidades, porque a enfermidade veio e mexeu muito com a mente dele, mexeu muito com a convivência dos familiares, mas ele estava enfermo. Isso aí a gente não olha, não. Quando uma pessoa está enferma, quando a pessoa está doente, nós temos que dar desculpa mesmo. Ele não está agindo por si. Ele está agindo assim porque ele está doente. É como uma pessoa com mal de Alzheimer, né? A mãe com mal de Alzheimer mesmo, quantas perguntas ela não faz durante o dia à filha? Às vezes faz umas 50 perguntas durante o dia, e é a mesma pergunta. Quem é você? A filha olha assim, meu Deus, mãe? Né? Mãe, sou eu, Maria. Ah, é, né? É. 5 minutinhos depois que Maria chega de novo, quem é você? Né? Tem culpa? Tem não, está enferma. Então, a fragilidade do ser humano pela enfermidade, a gente nem leva em consideração. E aquela fragilidade por fraqueza, nós aprendemos também que todos nós somos frágeis e temos que nos aprender a perdoar uns aos outros. Então, que reste na nossa mente, na mente de vocês, na vida de cada um de vocês, esse sorriso que seu Eronides deixou entre nós. Que o Senhor nos ajude e que possa acolhê-lo numa dessas moradas eternas
que Ele foi preparar para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.